E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar trabalhando hoje em coordenadas numéricas e hoje a gente vai explorar um pouco na mudança de coordenadas envolvendo integrais triplas, tá? Aqui, a mudança de coordenada vai envolver sempre três funções. Uma u, que vai ser uma u de x, y, z. Uma v, que vai ser uma v de x, y, z. E uma w, que também vai ser uma w de x, y, z. É, mas o princípio geral ele vai permanecer o mesmo das integrais duplas, tá? Então, não haverão muitas diferenças com relação à integral tripla, tá? A ideia vai continuar sendo a mesma, tá? Agora, as novas coordenadas, U, V e W, elas vão dar três grades tridimensionais, né? Então, são três arranjos tridimensionais, né? Então, a gente vai fazer uma família de três famílias de curvas de superfície, ou não, perdão, superfície de contorno de U, V e W, tá? Assim como na integral dupla, a gente tinha duas famílias, né? Aqui a gente vai ter três famílias de superfície de contorno. Então, os limites são colocados, né? Se a gente for lembrar, né, da intuição, né, o que a gente fazia antigamente, a ideia vai ser repetir o processo, tá? Então, os limites, eles vão ser estabelecidos pelo tipo de raciocínio que a gente usa para as integrais duplas. Então, mesma coisa, o que ainda a gente precisa é a fórmula para um novo elemento de volume, tá? Um novo elemento de volume dv. Assim como a gente também precisava de uma fórmula para um elemento de área, dA, nas integrais duplas. Então, uh, esse é o esboço, tá? O esqueleto vai ser muito parecido com o que a gente já viu para integral dupla. Então, para obter o volume de uma pequena região de seis lados, ΔV, né, é, uma região limitada, tá, por três pares dessas superfícies de contorno, a gente nota que as superfícies de contorno próximas são aproximadamente paralelas, de modo que o ΔV é aproximadamente um paralelepípedo, cujo volume é, até o sinal, o determinante de uma matriz 3x3, cujas linhas são os vetores que formam as três arestas de ΔV, é encontrado em um vértice qualquer do cubo, ou do paralelepípedo, né? Paralelepípedo. Esses vetores, eles já foram, a gente já sabe como calcular, né? Então a gente vai simplesmente passar o limite. Quando a gente passa o limite, o nosso elemento de volume vai ser o determinante del x, y, z, dividido por del de u, v e w du, dv, dw. Isso aqui não é uma coisa obscura para ninguém, né? Aqui é um jacobiano. Então, assim como o jacobiano dava o dA para integral dupla, aqui o jacobiano vai dar o dv para integral tripla. E aqui o jacobiano vai ser dado, na verdade, o módulo do jacobiano, né? E o jacobiano vai ser ele sem módulo. Então, vai ser o determinante dos vetores formados por x, u, x, p, w, y, u, y, v, w, du, dv, dw. Ok?
Então, aqui é o jacobiano vai ser dado também de uma forma bem parecida do jacobiano das matrizes 2x2, gerava um elemento de volume, né? Então, como um exemplo, a gente pode verificar que isso nos dá o elemento de volume correto para a mudança de coordenadas das integrais retangulares para as coordenadas esféricas, né? Aqui, né, o x, lembrando que x é ρ seno φ θ, y é ρ seno φ seno θ, e z igual a ρ cosseno φ. Ok? É, então, né, a gente não, a gente pode verificar por aqui, né? E, e, e qual é o elemento de volume. Eu não vou fazer isso, porque a gente já deu, né? No vídeo sobre integrais triplas, sobre coordenadas esféricas, né? Qual que é o valor do elemento de volume. É, é um bom exercício, né? Fazer com que a gente perceba, resolva esse jacobiano, calcule as derivadas parciais, coloque as derivadas parciais na matriz, calcule o determinante da matriz enquanto o jacobiano. E aí a gente mostra qual que é o valor de dever, né? É, e aí a gente precisa verificar é importante, a gente nota porque que a maioria das pessoas prefere derivar o elemento de volume em coordenadas esféricas por um raciocínio geométrico. Porque a ideia, né, de calcular o jacobiano é cansativo, tá? O raciocínio geométrico é muito mais rápido. Então, é, ele na maioria das vezes vai ser preferido, né? Preferir fazer usando o raciocínio geométrico, exatamente, porque e bom, quem vai querer. Ahn, então, eu vou querer deixar problema vídeo é o seguinte. A gente já resolveu um exercício que era para encontrar o limite, né? Os limites para aquela figura que era uma calota esférica. Hoje a gente vai ter que encontrar o volume. É isso que a gente vai mudar do exercício que veio para o exercício de hoje. Uh, então, vamos início. Mas talvez eu acho que antes de fazer o exercício, a gente pode tentar calcular os volumes dos exercícios, né? Que a gente já encontrou os limites nas aulas anteriores. Então, o primeiro exercício, primeiro exemplo, primeiro exemplo. Primeiro exemplo é encontrar o volume, tá, de uma esfera de raio A. A gente não calculou o volume, né, né? Na verdade, a gente deixou como opcional, né? A gente calcular o volume. A ideia, né, a princípio, era só calcular era só tentar determinar os limites, né? Determinar os limites de uma esfera de raio A. Acho que pensando aqui, né? Talvez não valha a pena a gente repetir o processo, porque a gente já fez isso no vídeo anterior. Então eu vou fazer o seguinte: a gente vai mudar, tá? Então a gente vai encontrar o centroide de uma região limitada por uma esfera de raio ρ, de raio E igual a A.
um ρ igual a A, na verdade, né? E um cone de φ igual a A. Tá? Então é a mesma situação, o mesmo cone que a gente tentou resolver, né? A mesma região que a gente resolveu na aula anterior. Né? Então a ideia, né? A gente tinha um cone. Aqui em cima a gente tinha esfera. Aqui, né? O raio O igual a A. E aqui o ângulo era A também. Alfa, vai. Alfa. E aí, a gente tinha encontrado, né? Que para essa figura, os limites seriam ρ variando de 0 a A, π variando de 0 a alfa e θ variando de 0 a 2π. A gente não calculou, né? Calculou o volume. Então vamos calcular o volume, tá? Calcular o volume. Na verdade, não o volume, né? A gente quer encontrar o centroide, né? Então aqui a gente vai encontrar as regiões de centro de massa, tá? Dessa figura. Então, por simetria, o x de centro de massa tem que ser zero, né? E o y de centro de massa também tem que ser zero, visto que isso aqui tá no eixo z. O eixo z está passando por aqui. Tá? Então, x é simétrico em x, simétrico em y. Então, o x do centro de massa é zero. E o y do centro de massa também é zero. Então, a gente só precisa calcular o z do centro de massa, né? O z, massa, é dado por 1 sobre v, integral tripla sobre d, d dv. Ou seja, 1 sobre v, integral tripla 0 a 2π para θ, 0 a π para 0 a π para π, 0 a alfa, né? 0 a alfa para π e 0 a para ρ. Então, vezes o elemento de volume, que é ρ cosseno de π, vezes... Ah, não, z, né? Z é ρ cosseno de φ, vezes o elemento de volume. Quadrado, seno de φ, de ρ, de φ, dt. Tá? Então, isso vai dar simplesmente 1 sobre v vezes a integral 0 a 2π, integral 0 a alfa, integral de 0 a de ρ ao cubo, cosseno de φ, seno de φ, de ρ, de φ, dt. Tá? Então, se a gente for calcular as integrais, né? Integrais de dentro e as integrais e a do meio, as duas são bem lá, né? Porque não tem dependência, né? Não tem dependência nem em θ, né? Não tem. A dependência em ρ é imediata, né? Rho a quarta sobre 4, né? E a dependência de φ, a gente pode usar o argumento de que cosseno e seno φ é metade, né? De seno de A mais B, né? Então, as integrais do meio são calcular. E aí a gente vai encontrar
mostrar aqui Z do centro de massa. E aí a última também é a mais fácil de todas, né? Porque ela varia de 0 a 2π, não tem dependência de θ, né? Então, essa vai ser simplesmente 1 sobre V vezes π quarta seno quadrado de alfa dividido por 4. Tem que dar isso. E que é qual que é o volume, né? O volume, então, tá faltando essa dependência do volume. O volume vai ser a integral tripla de d de dv, do elemento de volume. E aqui, portanto, vai ser a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a alfa, a integral de 0 a a, né? Do elemento de volume. Então, ρ quadrado seno de φ de ρ de φ de θ. Tá? Isso aqui também é bem imediato de calcular, né? Essa integral é bastante tranquila. Vai dar 2/3 de π ao cubo vezes 1 menos cosseno de alfa. Portanto, então a z do centro de massa vai ser isso aqui, né? A quarta π, quarta seno quadrado de alfa vezes π, dividido por 4, vezes 1 sobre isso. Então, 3 sobre denominador primeiro, então 2π ao cubo vezes 1 menos cosseno de alfa. Dá 3a sobre 8 vezes seno quadrado de alfa dividido por 1 menos cosseno de alfa. E isso, simplificando, dá 3/8 a vezes. Tá? Então é isso. Ok? Agora a gente pode fazer o exercício. Quer dizer, eu posso deixar o exercício. O exercício é o seguinte. Encontre o volume do sólido é, da calota esférica sólida obtida cortando uma esfera sólida de raio a raiz de 2 por um plano a uma distância A do centro. Tá? Então a gente vai ter uma esfera na origem. E aí, ela tem raio
Ah, não. A raiz de 2 e numa altura A, centro, ela é cortada. Tá? Ela é cortada. E eu quero saber o volume desse. Tá? Bom, é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau.